Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, meus endereços na internet, @Paulo Roberto Maciel 6 @Paulo Roberto Maciel 7919. Você pode apenas digitar Paulo Roberto Maciel que chega lá. E ainda tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 3 de setembro de 2025. 3 de setembro é uma quarta-feira. Dia de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, 22ª Semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C. A cor é branca neste dia, então é um dia de festa na igreja. A igreja, sempre quando comemora um santo, é praticamente um dia de festa, né? De relembrar alguém que foi importante, ainda mais um doutor e papa. Estamos no Tempo Comum, 22ª semana, como eu já disse, é o ano litúrgico, é o C. Quando se dá mais destaque ao Evangelho escrito por São Lucas. No rito temos o ofício da memória. Primeira leitura. Leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança na posse do céu. Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também entre vós, ela está produzindo os frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e conhecestes verdadeiramente. Assim aprendestes de Epáfras, nosso estimado companheiro, que é junto de vós um autêntico mensageiro de Cristo. Ele foi quem nos deu notícias sobre o amor que o Espírito suscitou em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí uma carta de São Paulo a uma igreja lá em Colossos, falando de sua alegria por eles estarem seguindo a palavra de Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 51, na Bíblia Vulgata, ou 52 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 10º, 11, refrão 10º-B. Confio na clemência do meu Deus agora e sempre. Repitamos. Confio na clemência do meu Deus agora e sempre. Eu, porém, como oliveira verdejante na casa do Senhor, confio na clemência do meu Deus agora e para sempre. Confio na clemência de meu Deus agora e sempre. Louvarei a vossa graça eternamente, porque vós assim agistes. Espero em vosso nome, porque é bom perante os vossos santos. Confio na clemência do meu Deus agora e sempre. Repitamos. Confio na clemência do meu Deus agora e sempre. Neste momento, passamos para o Evangelho, o escrito por São Lucas, capítulo 4, versículos do 38 ao 44. Antes, vamos recepcioná-lo, vamos aclamar o Santo Evangelho com um pequeno hino. Aleluia, 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 aleluia.
O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. A enviar aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos à reflexão aqui no livro Igreja em Oração. Diz o seguinte: Jesus sai da sinagoga, o lugar de culto, e entra na casa de Simão. Um ambiente familiar. Simão aqui é Pedro, conforme o capítulo 4, versículos de 38 a 44. Então Jesus está com os amigos. A sogra do discípulo de Jesus estava doente. O Senhor ameaçou a febre e a febre a deixou, como diz Lucas, no versículo 39b. Jesus, livrando aquela mulher do mal e de toda a enfermidade, lhe concedeu a disposição necessária para se tornar sua discípula. Começou a servi-los. Imediatamente ela começou a servir a todos. Na comunidade do texto, multidões procuram o Senhor para que também fossem curadas e restabelecidas. Até os demônios já reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, conforme o versículo 41b. Por isso percebe-se a expansão da Boa Nova por meio do ministério itinerante de Jesus, o Messias da palavra do reino. Ele diz: eu devo anunciar a Boa Nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Então, Jesus transmite a palavra do reino, né? No terço nós temos até um mistério que diz: Jesus anuncia o reino de Deus e chama todos à conversão. Agora aqui no livro Palavra e Vida, também temos uma reflexão sobre Lucas 4, versículos do 38 ao 44. Aquelas pessoas andavam procurando Jesus e queriam segui-lo consigo, e queriam segurá-lo consigo. Queriam que Jesus não partisse, ficasse sempre com elas. As pessoas queriam, digamos assim, adotar Jesus para eles, para os moradores ali da região. E para quê? Para que fizesse o que elas queriam e como queriam. Nós também corremos o risco de querer dizer a Deus o que ele tem de fazer e como deve fazer. Para alguns continua em vigor aquilo que se dizia: fora da igreja não há salvação. Mas Deus é sumamente livre para buscar seus próprios caminhos e chegar até as pessoas. Em alguns casos veremos a pessoa aproximar-se da igreja, em outros não. Mas no final o importante é isso, que Deus toque nosso coração
e nos salve. Deus quer salvar a todos, mas é preciso haver adesão a Ele. Sem adesão a Deus, não há salvação, né? Vamos a Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44, numa reflexão do livro Pão Nosso de Cada Dia. O evangelho começa com a cura da sogra de Pedro. O cenário da sinagoga é substituído pelo da casa, a casa de Simão Pedro. Não a doente, mas os presentes pedem por ela, como aliás em outros milagres. Então, foram os presentes, as pessoas que pediram por ela. O milagre da cura da sogra de Pedro é tão pequeno que corre o risco de passar despercebido. Para início do ministério público, esperar-se-ia algo espetacular. A sua pequenez, contudo, nos obriga a refletir sobre o seu significado. Milagre é um sinal que indica algo diferente de si mesmo. O significado está na última palavra. É a chave. Aliás, o significado está na última palavra da breve narração que diz: e os servia. É o serviço. Um sinal minúsculo contém um significado grandioso. É a chave da interpretação de todos os milagres. O poder da palavra vence aqui e agora o mal. Uma vez libertados do mal, estamos finalmente livres para o bem, para fazer o bem, para o serviço. Este é, na prática, o programa messiânico de Jesus, tornar-nos, como Ele, livres para servir, pois Ele está entre nós como aquele que serve. Lucas 22, versículo 27. A sequência completa, o primeiro retrato do Messias Jesus. Enquanto as pessoas o veem como Salvador, os demônios gritam que ele é o Filho de Deus e sabem que ele é o Cristo. Versículo 41. Jesus, por sua vez, movido por uma misteriosa necessidade, diz: é preciso que eu evangelize. E se proclama evangelizador do reino de Deus. Temos aqui um sumário, uma síntese teológica do dia, também teológico, de Jesus. Neste dia programático, vemos a sua ação, anunciar o reino, a sua realização, cura de doentes, a sua fonte, a oração pessoal, e seu extravasamento em outras cidades e outras sinagogas. Desenha-se aqui como que uma parábola da vida de Jesus. A tarde da cruz não é a falência, mas a plenitude gloriosa de toda a obra salvífica feita de palavras, ações, milagres. A noite da morte não é o aniquilamento, mas a comunhão com o Pai, fonte de vida, que pelo Filho no Espírito se expande em novos filhos e filhas. O estranho dia de Jesus começa na noite. Versículo 40. É o tempo indisponível ao ser humano. Tudo cai nas trevas, toda a atividade cessa. A noite simboliza a morte que Jesus também viverá entre o escurecer do sol da sexta-feira e a alvorada do primeiro dia do domingo. A ação de Jesus parece se concentrar exatamente aí, ao pôr do sol, versículos 40 e 41a. Isto significa que Jesus age definitivamente no fim do seu dia, na cruz, onde a nossa noite, o mal, e a sua, a cruz, se encontram. A noite é o lugar da verdade do homem e da verdade de Deus. Na noite o homem reconhece o próprio mal. Na noite Deus manifesta o próprio poder. Do nada ele nos criou. Em nosso reconhecimento do nada ele nos salva na fé. Deus age quando o homem, reconhecendo a própria impossibilidade, renuncia a agir e grita: agora basta, Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Só a Deus nada é impossível. Lucas 1, versículo 37. Bem, depois da reflexão, essa reflexão muito cheia de analogismos, de alegoria, vamos
aos santos do dia, né? São Marino é santo de 3 de setembro, foi diácono do século IV. Pregou na região de Rímini e durante as perseguições do imperador Diocleciano, retirou-se ao Monte Titano, onde fundou um povoado que daria origem à República de San Marino. Olha aí, um santo originou um grande município, um grande povoado. São Marino era oficial do exército imperial em Cesareia da Palestina. Devido à sua bravura, foi nomeado centurião romano, cargo esse bastante almejado. Enquanto aguardava-se a cerimônia de entrega da vara da videira, quando se concretizava a promoção, um dos pretendentes ao cargo, por inveja e ambição, acusou Marino, olha como é que começa a vida de um santo, hein? De ser cristão. O fato ocorreu por volta de 260 d.C., quando a igreja era bastante perseguida. Um certo juiz aqueu, irritado com essa informação, deu a Marino algumas horas para que apresentasse a defesa. São Marino saiu do tribunal com o coração cheio de alegria por defender a sua fé. Encontrou o bispo Teotecno, que o incentivou a perseverar na fé, embora isso fosse lhe custar a vida. O bispo, diante do altar, apresentou-lhe uma espada e a Bíblia, e pedia que ele escolhesse. São Marino, com segurança, escolheu a Bíblia. De volta ao tribunal diante das autoridades, São Marino afirmou ser cristão. Estava presente na execução outro cristão, o senador Astério, que o incentivou a permanecer firme na sua decisão. Logo após o martírio, Astério tomou seu corpo a fim de lhe dar uma sepultura digna, embora soubesse que esse gesto também lhe custaria a vida, como de fato aconteceu. Dessa maneira, São Marino divide com Santo Astério a honra do martírio por ser seguidor de Cristo. São Marino, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 3 de setembro, São Gregório Magno, foi Papa e é doutor da Igreja. São Marino é doutor da Igreja Católica. Combateu a heresia nestoriana, defendeu a supremacia da Santa Sé, lutou pela reforma do clero e da vida monástica, enviou Santo Agostinho de Cantuária a evangelizar as Ilhas Britânicas, foi grande promotor do canto que levou seu nome, o canto gregoriano. Morreu em 604. De acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI, a Igreja Católica se fez grande devido aos grandes papas, dentre os quais o Papa Gregório, chamado Magno, ou seja, o maior de todos, em sabedoria, inteligência e caridade. Nascido em 540, na família Anícia, de tradição na corte romana, muito rica, influente e poderosa, Gregório registrou de maneira indelével sua passagem na história da Igreja, deixando importantíssimas realizações, como, por exemplo, a instituição da observância do celibato, a introdução do Pai Nosso na missa e o famoso canto gregoriano. Olha, o canto gregoriano é muito bonito, hein? Parece uma solenidade quando a gente ouve o canto gregoriano. Foi muito amado pelo povo simples por causa de sua extrema humildade, caridade e piedade. Sua vocação surgiu na infância, sendo educado num ambiente muito religioso. Sua mãe, Sílvia, e duas de suas tias paternas, Tarsila e Emiliana, tornaram-se santas. As três mulheres foram responsáveis também por sua formação cultural. Quando seu pai, Jordão, morreu, Gregório era muito jovem, mas já havia ingressado na vida pública, sendo prefeito de Roma. Nessa época buscava refúgio na capital um grupo de monges beneditinos, cujo convento foi atacado pelos invasores longobardos. Gregório, então, deu-lhes um palácio na colina do Célio, um bairro de Roma, onde fundaram um convento dedicado a Santo André.
esse contato constante com eles fez explodir de vez sua vocação monástica. Assim, renunciou a tudo e foi para o convento que permitira fundar, onde vestiu o hábito beneditino. Mais tarde, declararia que seu tempo de monge foram os melhores anos de sua vida. Olha que importante, às vezes a pessoa de fora pensa que é uma solidão, mas o Papa Gregório Magno, São Gregório Magno, diz que foram os melhores anos de sua vida, o tempo de monge. Com sua sabedoria, o Papa Pelágio nomeou para uma importante missão em Constantinopla. Então, esse Papa percebeu que ele era muito inteligente, muito sábio. Nesse período, Gregório escreveu grande parte de sua obra literária. Chamado de volta a Roma, foi eleito abade do convento de Santo André e nessa função ganhou fama por sua caridade e dedicação ao próximo. Assim, após a morte do Papa Pelágio, Gregório foi eleito seu sucessor, porém, de constituição física pequena, e já que desde o nascimento nunca teve boa saúde, relutou em aceitar o cargo. Olha, ele não queria aceitar. Chegou a escrever uma carta ao imperador pedindo que o liberasse da função, só que a carta nunca foi remetida pelos seus confrades, e ele acabou tendo que assumir um ano depois, sendo consagrado em 3 de setembro de 590. Os 14 anos de seu pontificado passaram para a história da Igreja como um período singular. O Papa Gregório levou uma vida de monge, dispensou todos os leigos que serviam no palácio, exercendo um apostolado de muito trabalho, disciplina, moralidade e respeito às tradições da doutrina cristã. No comando da Igreja, orientou a conversão dos ingleses, protegeu os judeus da Itália contra a perseguição dos hereges e tomou todas as atitudes necessárias para que o cristianismo fosse respeitado por sua piedade e prudência. Morreu em 64, sendo sepultado na Basílica de São Pedro. Que história interessante, hein? Os registros mostram que, durante o seu funeral, o povo já o aclamava santo. Olha como aconteceu com São João Paulo II. O Papa Gregório Magno já era aclamado santo, já no funeral. Ele foi honrado com o título de doutor da Igreja. Sua festa ocorre no dia em que foi consagrado o Papa, 3 de setembro. Santo do dia 3 de setembro é São Rimágelo, bispo e abade. Morreu mais ou menos em 671 ou 679. Rimágelo, ainda jovem, foi eleito abade de Solignac, na França. Fundou os mosteiros de Stavelot e Malmedy. Santo do dia 3 de setembro, São João Parque Jai e companheiros, mártires, morreram em 1839. Foram condenados pelos tribunais coreanos ao confessarem ardorosamente a fé católica. Após inúmeras torturas, foram decapitados na porta oeste de Seul. Olha, santos da Ásia, da Coreia. Bem-aventurado do dia 3 de setembro, Beato Guala, foi bispo, morreu em 1244. Foi um frade dominicano nomeado bispo de Brecha. Lutou pela paz nos tempos do imperador Federico II. No fim da vida, retirou-se ao mosteiro de Astino, na Itália, onde faleceu. Beato do dia 9 de setembro é o bem-aventurado Bartolomeu Gutierrez, sacerdote, e mais 5 companheiros. Todos foram mártires, mas mártires de Cristo Jesus, por ordem, por
por ódio à fé cristã, por ódio das autoridades locais à fé cristã, eles se tornaram mártires, gente. Olha que coisa, né? Como é que tiveram ódio, e ainda tem até hoje em muitos locais, da fé cristã. Por ódio das autoridades à fé cristã, os santos, os beatos, esses cristãos que nós falamos aqui, foram mortos de uma maneira que nem sabemos aqui, não temos a informação, mas eles foram torturados, depois queimados vivos em Nagasaki, no Japão. Lembra até São Lourenço, que foi queimado também numa grelha, não sei como foram queimados aqui, mas, gente, é triste uma situação dessa, uma mente que permite isso, mente malvada de determinadas autoridades que estão no caminho do inferno. Beato Bartolomeu Gutierrez e seus companheiros, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Bem-aventurada do dia 3 de setembro é a Beata Brígida Jesus Morello, foi uma religiosa, morreu em 1679. Após enviuvar, dedicou-se à penitência e às obras de caridade. Fundou em Piacenza, na Itália, a Congregação das Irmãs Ursulinas de Maria Imaculada para a educação da juventude feminina. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, eu já recebi muitos sims de Deus. Não, recebi muitos não de Deus também. Ou espere, recebi também muitos momentos de espera, muitas demoras de Deus. E tudo isso a gente tem que acatar, afinal de contas estamos lidando com o Deus criador de tudo. Criador do universo não é pouca coisa, é o máximo. Não dá nem para a gente pensar no que nós estamos fazendo, falando com o Criador de tudo, do universo. Gente, é muita coisa. Ele nos abre essa possibilidade, ele veio até nós. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele irá voltar e será o juízo final. Esteja preparado, meu irmão, minha irmã, para ganhar a vida eterna. Eu não creio que em sã consciência alguém vai querer ir para o inferno, onde terá corpo tenebroso, trevoso. Não dá para acreditar, apesar de que tem gente que pratica o satanismo. Meu Deus do céu. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Olha, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e acredita em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho, Jesus Cristo Redentor e o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o nosso Espírito de Santidade. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, YouTube. @Paulo Roberto Maciel 6 /, Instagram. repórterpaulomaciel.blogspot.com, blog. facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. A paz de Deus em sua vida, meu irmão, minha irmã.